Hoje eu sou grata pela minha vida. Como se ela tivesse boa, né? Tá tudo dando errado e eu tenho que agradecer pela minha vida. Hoje eu sou grata pelo meu trabalho. Só de pensar em ter que trabalhar, meu Deus do céu. Só de pensar, olhar pra cara do meu chefe hoje, nossa, quando eu lembro do que aconteceu ontem, tem que contar até 1000. Pode ser que você não esteja assim ainda, mas tem muita gente fazendo o caderno da gratidão do jeito errado e nem sabe. Por isso eu trouxe esse vídeo hoje para te contar quais são os 4 sinais que você está fazendo o caderno da gratidão do jeito errado. Pois é, pode sim acontecer de você fazer o caderno da gratidão de forma errada e nem saber que está fazendo errado. Está sentindo só os sintomas de estar fazendo errado, mas não sabe que isso é fazer errado, beleza? Então eu trouxe esse vídeo hoje para te contar quais são esses 4 sinais, a causa por trás desses 4 sinais, para que assim você possa consertar o erro e sentir realmente o poder da gratidão agindo na sua vida, tá? Então, se você é novo por aqui, eu sou a Aline Cruz. Nesse canal eu compartilho meus estudos e as minhas experiências com a lei da atração. E agora, né, como sempre, não esquece de curtir esse vídeo, clica no gostei para eu saber que você gosta desse assunto e trazer mais conteúdos como esse. E não esquece de se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai te notificar toda vez que tiver um vídeo novo. Se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações, ou seja, os avisos, tá bom? Você vai receber aviso toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Bom, e antes de te contar quais são esses erros, eu quero te contar qual é o real objetivo de fazer o caderno da gratidão. Muita gente faz o caderno da gratidão, mas não sabe qual é o objetivo real dessa técnica, o que está por trás dela, né? Então as pessoas geralmente ouvem falar do caderno da gratidão, começam a fazer, mas não sabem nem por que estão fazendo. Eu quero te explicar aqui de uma vez por todas qual o objetivo. O objetivo do caderno da gratidão é fazer com que você veja a vida de forma mais positiva. Normalmente a gente está meio que treinado a olhar a vida de forma mais negativa. A gente consome tanta informação negativa, às vezes até sem perceber, e isso faz com que nossos olhos se treinem para olhar a vida de uma forma negativa. Como assim, Aline? Você assiste jornal, você vê as notícias o dia inteiro acontecendo o quê? Normalmente no jornal não vai lá para contar que uma coisa maravilhosa aconteceu, né? Normalmente não. É sempre uma tragédia atrás da outra. É por isso que eu não assisto jornal. Faz muito tempo, tem mais de 10 anos. Então, assim, naquele absorver aquelas informações meio até que sem perceber, a gente foi tão conduzido a isso, né? Que a gente nem percebe. Você tá ali absorvendo informação, essas informações estão chegando para você e você começa a olhar a vida de uma forma negativa. Não é só o jornal, tá? De várias formas, de N formas. Aqui é só um exemplo para você entender. Então você começa a ver as coisas geralmente com medo, preocupado. Ai, mas tá tudo dando errado, porque você vê o jornal só acontecendo coisas negativas, né? Então você treina a sua visão para ver mais de forma negativa a vida, tá? Então o que acontece? Vendo a vida mais de forma negativa, emanando pensamentos negativos, você atrai mais coisa negativa. De modo que quando você começa a olhar para a sua vida de forma mais positiva, automaticamente você atrai mais coisas positivas para a sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Está lá passando no jornal que, por exemplo, os preços dos alimentos estão aumentando, enfim, inflação, desemprego, muita coisa acontecendo, um monte de coisa negativa, doenças, enfim. Aí o que acontece? Você já começa a olhar para a sua vida, aí você começa a reclamar do seu trabalho, você começa a reclamar do preço dos alimentos. Isso tudo é uma visão negativa da vida. A gente se acostumou tanto que é normal. Mas como é que eu não vou reclamar? Tá acontecendo? Só que quanto mais você reclama, mais você cria mais do mesmo, né? Então, o que acontece? Quando você reclama do preço do alimento, você reclama do seu trabalho que não está tão bem, ai, olha como está a situação, 2 anos, todo mundo nessa situação, enfim, tudo isso que está sendo reverberado em volta, você reverbera mais do mesmo e cria mais do mesmo. Sua vida parece que nunca muda, porque você está sempre reverberando a mesma vibração com base no que você está observando, que você está recebendo de informação
não só do jornal, como eu falei, das pessoas que você convive. E aí você vai criando essa esfera negativa em torno de você, essa aura negativa, né? Esse campo eletromagnético negativo e atrai mais do mesmo. E essa visão tão negativa faz com que você não se treine para ver o que tem de positivo acontecendo na sua vida. Por exemplo, você tá lá vendo um monte de gente doente, etc, no jornal, e aí você nem consegue observar que você está saudável, que você consegue andar todos os dias, que você respira, que você consegue se alimentar, que você consegue digerir alimentos, porque tem pessoas que não estão conseguindo fazer isso, que pessoas que não andam, que pessoas não enxergam. Você está tendo tudo isso, só que pelo fato de você ter se treinado tanto a observar só o que é negativo em volta, você não consegue observar o que está acontecendo de positivo na sua vida, né? Ah, os preços dos alimentos estão altos. Nossa, é um absurdo, tá alto, etc. Mas a sua geladeira tem lá os alimentos que você pode comer. Você nem consegue agradecer por isso. Ah, mas tem muita gente desempregada. Mas embora o seu trabalho, de repente, não seja o melhor do mundo, ele está te pagando um salário que você consegue se manter, ou de repente você está conseguindo manter algumas coisas. Você foca tanto no negativo que você não consegue ver as pequenas coisas positivas que estão acontecendo na sua vida. Então, à medida que você começa a praticar a gratidão, você começa a olhar para essas pequenas coisas positivas, mas ao olhar para essas pequenas coisas positivas, ainda que a sua vida não esteja 100% do jeito que você gostaria, você começa a modificar o seu ponto de atração. Sim, nós temos um ponto de atração. Como assim? A partir do hábito vibracional que a gente mantém, a gente cria um ponto de atração. Então, com o caderno da gratidão, você vai melhorando aos pouquinhos esse hábito vibracional e aí, com o tempo, você começa a atrair coisas melhores para a sua vida. Então, esse é o objetivo do caderno da gratidão. Beleza? Só para explicar aqui para você entender. Fazer com que você treine o seu olhar como se você tivesse com um óculos sujo, né? E aí o caderno da gratidão é como se todo dia você limpasse um pouquinho desse óculos, porque o óculos está vendo tudo errado. E aí todo dia você limpa um pouquinho e vê uma visão mais desembaçada da vida, vê uma visão mais positiva, permitindo que você comece a melhorar o seu ponto de atração de negativo para positivo e atraia mais situações positivas para a sua vida. Então, bora lá, fechei esse parêntese aqui sobre o caderno da gratidão, para que ele serve, para que você comece a entender agora, quando eu vim falar dos erros, né, dos sinais que você está fazendo esse caderno de forma errada. Agora, bora para o primeiro sinal de que você está fazendo o caderno da gratidão de forma errada. O primeiro sinal é achar cansativo. Você acha cansativo fazer o caderno da gratidão. Ai, é muito chato, eu não consigo pensar em coisas que eu sou grata. É muito difícil. Chega no final do caderno, eu tô me sentindo cansada de fazer o caderno, porque é muito cansativo achar motivos pelos quais eu sou grata. E aí, o que acontece, né? O que está por trás disso? Qual a causa desse sentimento, né? Dessa sensação de cansaço? É cansativo fazer o caderno da gratidão. Geralmente isso acontece porque você está fazendo o caderno da gratidão de forma automática. Como assim, Aline? Como assim, Aline? Como assim fazendo de forma automática? É o seguinte, né? Eu já fiz aqui no canal uma série de vídeos falando sobre o caderno da gratidão. E no primeiro vídeo eu expliquei que é fundamental que quando você estiver fazendo o caderno da gratidão, você sinta o sentimento de gratidão por aquilo que você está agradecendo, né? Isso é fundamental. E aí, quando você sente isso, geralmente vem uma sensação boa. Agora me conta, você se cansa de uma sensação boa? Você se cansa de se sentir alegre? Você se cansa de se sentir feliz? Você se cansa de se sentir bem? Eu não. Então, quando você realmente sente a sensação de bem-estar, fazer o caderno da gratidão, você não vai sentir cansativo, você não vai achar que é um peso, você vai se sentir bem ao fazer e automaticamente você vai querer fazer mais, tá? Agora, essa sensação de cansaço vem se você está fazendo de uma forma automática. Você vai lá e escreve: sou grata pelo meu trabalho, sou grata pela minha vida, sou grata pela comida, sou grata pelo meu marido, sou grata pelo mundo. Só que você não está sentindo gratidão verdadeira por aquilo que você está agradecendo. Você precisa sentir, resgatar o sentimento de se sentir grata por aquilo realmente, tá? E como que você faz isso? Você escreve pelo que você é grata e por que
você é grata por aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Sou grata pelo meu trabalho. Aí você vai lá e você vai agradecer pelo seu trabalho. O que o seu trabalho te proporciona de bom hoje? Mesmo que ele não seja o melhor trabalho do mundo, de repente você não está no trabalho que você deseja, mas o que tem de bom nele? Você consegue pagar suas contas? Tem pessoas no seu trabalho que você gosta? Tem um ambiente agradável que você gosta? Esse trabalho te tirou de uma situação que você estava antes, que era muito ruim? Porque de repente a gente não lembra do que a gente tem hoje, que um dia a gente não teve. Quando a gente começa a olhar isso, como era antes de ter esse trabalho? Estava numa situação pior do que você está hoje? Então, quando você começa a olhar para esse trabalho dessa forma, você começa a se sentir bem, porque você está vendo que antes de ter essa situação que você tem hoje, que você nem consegue mais ser grato, era muito pior. Então, essa situação te trouxe uma melhoria? Claro, ela vai te trazer também o desejo por coisas melhores, mas você precisa olhar para ela hoje e perceber o que ela te trouxe de bom. Tá? Olhar para isso. Por que você é grato? O que tem de bom lá? Mesmo que as outras coisas estejam todas ruins, mas qual uma única coisa boa que tem lá? E aí você vai resgatar essa lembrança dessa única coisa boa que tem no seu trabalho na hora de escrever o porquê você é grato. Se você escreve no automático, sou grata pelo meu trabalho, vai ser realmente cansativo. Mas se você buscar o sentimento, a sensação do porquê que aquilo é bom, do sentimento de gratidão real porque você tem aquilo, aí você começa a se sentir bem. E essa sensação de cansaço ao escrever o caderno começa a mudar, porque você vai começar a se sentir bem realmente. E ninguém se cansa de se sentir bem, porque as coisas que você quer é para você se sentir bem. Então, ao escrever as coisas que você tem e se sentir bem por elas, não vai ser cansativo, vai ser pelo contrário, vai se sentir melhor, vai se sentir energizado. Essa é a sensação que o caderno da gratidão tem que te trazer, de energia. Ele tem que te energizar e não te sugar a energia. Se você está se sentindo cansado, ou seja, sugando a sua energia, é porque você está fazendo no automático. Muito provavelmente é isso, está fazendo no automático, então você não está resgatando o sentimento real de gratidão pelas coisas que você tem. Por exemplo, se você for agradecer pelos seus filhos, lembra de um momento bom que você tem com seus filhos, pela sua família, de repente pela sua mãe, pelo seu pai. O que essas pessoas já fizeram por você? O que elas fazem por você hoje, que facilita a sua vida, que torna a sua vida melhor, que te deixa o teu dia melhor. Então, quando você começa a olhar de propósito para essas pequenas coisas, essa sensação de cansaço por fazer o caderno da gratidão melhora em muito, porque isso vem, como eu já falei, de fazer no automático. E não é para você criar uma lista de 200 coisas pelas quais eu sou grata hoje. Como eu expliquei na série, é muito melhor você começar aos poucos do que você começar com uma lista gigante e se sentir cansada por fazer essa lista gigante. Então, comece aos poucos, faça aos poucos e assim você vai sentir realmente esse sentimento bom de estar fazendo da forma certa e aí você vai conseguir até agradecer por mais coisas. Gente, é que nem exercício físico, né? Quem vai para academia sabe, não vale a pena você fazer 200 abdominais erradas. Vale muito mais você fazer uma certa, se é o que você consegue fazer, do que 200 erradas, que não vai te trazer resultado nenhum. Pelo contrário, vai trazer até malefício, pode prejudicar sua coluna, sua postura, enfim. Então é muito importante fazer da forma certa. Não adianta, não é uma competição. Hoje eu escrevi 30 motivos pelos quais eu sou grata e se sentir cansado no final. Vale a pena escrever 3, que você se sinta realmente bem, que você sinta o bem-estar por estar agradecendo por aquilo, do que escrever 30 e não ter resultado nenhum. Pelo contrário, prejudicar ainda mais o seu dia, tá? Então, o primeiro erro é esse, fazer no automático. Como conserta esse erro? Sentindo realmente, ao escrever, o porquê você é grata por aquilo. Dedica um tempinho lembrando do porquê você é grata por aquilo. Qual sensação boa que aquilo remete em você. Relembra a sensação boa que aquilo remete em você, tá? O benefício real que aquilo tem na sua vida. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, mais um, só para poder completar. Ah, eu sou grata pelas minhas pernas. Aline, eu não consigo sentir nenhum benefício real das minhas pernas. Pensa o seguinte, como seria não ter elas? Aí você consegue sentir rapidinho a sensação de ter as suas pernas, né? Porque às vezes a gente não consegue sentir gratidão pelas coisas, porque a gente tem, e é tão normal ter, que a gente não consegue sentir a gratidão, porque já faz parte da nossa vida. A mesma coisa, uma coisa que a gente queria muito, ela entra na nossa vida, faz parte da nossa vida, e a gente não percebe mais. Então pense o seguinte, eu tenho hoje, eu posso andar, eu posso correr. Quantas pessoas não têm esse poder? Não é pra você ficar lá, nossa, como seria não ter minhas pernas, sentindo toda a dor, a tristeza, não é isso, tá?
Não é esse pensamento. É simplesmente para você sentir gratidão pelas pequenas coisas, porque parece normal na sua vida, porque você tem, porque já faz parte da sua vida. É isso que eu quero dizer. Às vezes você não consegue sentir gratidão, por exemplo, e é exaustivo sentir gratidão porque você respira, É tão natural para você respirar que para você é até cansativo sentir gratidão. Mas pensa, como é poder sentir o ar entrando pelo seu nariz? Tem pessoas que não podem fazer isso. Tem pessoas que precisam de aparelhos para poder fazer essa simples coisa que você pode fazer todo dia, naturalmente. Então, assim, olhar por esse ângulo, né? Que você tem isso hoje para agradecer e tem pessoas que não têm. Então, assim, quando você começa a observar que você tem, que faz parte da sua vida, não só de uma forma automática, eu tenho, tá certo eu ter. Sim, mas é uma bênção você ter. Quando você começa a olhar e observar que essas pequenas coisas são uma bênção, você está perfeita no seu corpo hoje, da forma que ele é uma bênção, ainda que de repente você gostaria de ter um peso diferente, um formato de corpo diferente, sei lá, o olho diferente, qualquer coisa, o nariz diferente, não seja satisfeita com o seu corpo, mas ele é uma bênção. Quando você começa a olhar dessa forma, olhar com mais carinho para cada coisa, você vai começar a sentir menos cansaço na hora de escrever e olhar realmente e observar, sentir realmente a bênção de cada pequena coisa que faz parte da sua vida. Agora, bora para o segundo sinal de que está fazendo o caderno da gratidão do jeito errado. O segundo sinal é você não conseguir achar novos motivos para ser grato. Você escreve lá todo dia a mesma coisa e você nunca consegue achar nada além para agradecer. Por que acontece isso? A mesma causa do que eu falei. Tá? A mesma causa do que eu falei. Você não escreve com emoção, você escreve no automático. Olha só, quando você faz o seu caderno da gratidão realmente sentindo emoção por aquilo que você quer, o que vai acontecer é que naturalmente, enquanto você está escrevendo, vão surgir novas ideias na sua cabeça de motivos pelos quais você é grato. Por que que isso acontece? A lei da atração, ela começa a agir toda vez que você dedica 17 segundos de puro pensamento positivo sobre alguma coisa. Negativo também, mas eu quero dizer nesse exemplo como pensamento positivo. Toda vez que você dedica sua atenção por 17 segundos a um assunto, ela vai trazer novos pensamentos sobre aquele assunto e aquela emoção que você está reverberando ao pensar sobre aquele assunto. Então, quando você faz o caderno da gratidão da forma certa, ali quando você está escrevendo o porquê, sentindo realmente, lembrando da sensação que aquilo te traz, ou a lembrança daquilo na sua vida, ou a percepção daquilo como é uma bênção na sua vida, enfim, o que vai acontecer é que nesse pequeno tempo que você está dedicando da atenção ali, a lembrar daquilo, a lei da atração vai começar a agir e vai trazer mais pensamentos de motivos que te fazem se sentir tão bem como aquele assunto que você está agradecendo. Então é natural quando você começa a realmente sentir o sentimento de gratidão por cada coisa que você está agradecendo, que venham mais pensamentos de gratidão. O que acontece geralmente é que você começa a sentir tantos motivos de gratidão que aí, às vezes mesmo, eu começo a escrever e vai um e outro, aí eu começo, até paro de escrever e fico só lembrando na minha mente, porque senão é um caderno por dia. Então você conserta esse erro realmente sentindo emoção por aquilo que você está escrevendo, tá? Que aí a lei da atração vai trabalhar ao seu favor e não vai ser só um motivo, vão ser vários motivos que vão vir para você ser grato. O terceiro sinal é o seguinte: reclamar que não tem nada novo acontecendo na sua vida. Esse é um sinal clássico de que você está fazendo o caderno da gratidão de forma errada. Por quê? Geralmente quando você começa a praticar a gratidão, o que acontece é que novos motivos também surjam, mas não só em pensamentos, mas situações novas comecem a surgir para você começar a se sentir grata, porque você começa a virar o seu foco e aí você começa a ver a vida de forma mais positiva, de modo que automaticamente você começa a ficar mais atenta às coisas positivas que estão acontecendo à sua volta. Então isso é natural, é um processo natural. Quando você começa a treinar a sua visão, a ver as coisas de forma mais positiva, automaticamente você começa a ver mais coisas positivas para agradecer. Pensa
pensa o seguinte, imagina que você vai lá e começa a conversar com uma amiga que fala de um assunto totalmente novo, sei lá, seja de um lugar novo que ela visitou. E aí, quando você começou a conversar com essa pessoa, automaticamente começou a aparecer um monte de gente falando sobre aquele mesmo assunto, falando sobre aquele mesmo lugar. Por quê? Quando você dá atenção a isso, vem mais. Você começa a focar a sua visão a ver mais disso, em qualquer lugar que você esteja. Então, se nada de novo está aparecendo para você agradecer, significa que você não está fazendo esse trabalho, né, dos erros anteriores, como eu falei, bem feito, porque automaticamente começam a aparecer novas situações. Você começa a olhar para a vida de uma forma diferente, você começa a observar o quão abençoado você é por cada coisa. Então você começa a observar, por exemplo, quantas pessoas tiveram que trabalhar para que você tivesse transporte para você ir para o trabalho hoje, ou para você comer o pão fresquinho que você come todo dia, ou para você simplesmente tomar um banho de chuveiro. Quantas coisas estão por trás disso? Ou para você estar assistindo esse vídeo. Quantas pessoas estiveram atrás disso? Eu não estou dizendo eu estou dizendo da pessoa que, por exemplo, criou o seu celular para que você pudesse assistir esse vídeo, a pessoa que está por trás de toda a transmissão de internet, as pessoas que criaram o YouTube, te deram a oportunidade de assistir tanto conteúdo de forma tão simples assim, né? Com um simples botão para você poder assistir qualquer coisa. Então, assim, você começa a olhar para a vida de uma forma mais positiva e automaticamente mais motivos para agradecer começam a vir. Tá bom? E uma outra causa também por trás desse erro é que você geralmente, quando você olha e não está acontecendo nada para você agradecer, nada novo, é que geralmente você está aí olhando que não está acontecendo nada grande para você agradecer, na verdade, né? Geralmente essa queixa não vem de nada novo, mas sim de nada grande. Você quer que coisas grandiosas aconteçam, que os seus desejos comecem a vir. E aí você começa a observar em volta, seus desejos não vêm, aí você acha que o caderno não está funcionando. Só que uma coisa muito importante, emoção antecipa manifestação. Anota, emoção antecipa manifestação. Enquanto você não sentir o sentimento melhorar, você não vai sentir essas manifestações chegar. A emoção antecipa manifestação. Então, precisa sentir primeiro para depois ter. Então, se as coisas grandes não estão vindo, significa que você não está sentindo uma emoção melhor para que elas possam vir, tá? E quanto mais você observa em volta e olha, essas coisas grandes não chegaram, mais você pratica a vibração oposta do seu desejo realizado, porque você pratica a vibração da ausência do seu desejo. Então, observar em volta, não tem nada grande para eu agradecer, não aconteceu nada daquela minha lista de coisas que eu quero que aconteça. Quanto mais você faz isso, menos você permite que aquelas coisas venham para a sua realidade, tá? Então, esse é um erro comum, não tem nada novo para eu agradecer, porque na verdade você quer que as coisas que você deseja venham para a sua realidade. Só que enquanto você não cria um sentimento real de gratidão pelas coisas que você já tem, coisas grandes não vêm. É aquilo, acho que é até um versículo da Bíblia, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui embaixo porque eu não lembro qual é o versículo, mas é algo mais ou menos assim. Quanto mais você tem, mais lhe será dado. E quanto menos você tem, até o que você tem lhe será tirado. Então, o que quer dizer? Né? A gratidão, quanto mais grato você é pelas coisas que você tem, mais lhe será dado. Agora, quanto menos gratidão você tem pelas coisas que você já tem, até o que você tem lhe será tirado. Então, olha só, enquanto você observar que as coisas grandes não aconteceram, elas não vão acontecer mesmo. Enquanto você não conseguir ser grata pelas coisas pequenas, o chuveiro, o pão, o ônibus que te leva todo dia para o trabalho, o seu trabalho, ainda que ele não seja o melhor do mundo, você não vai conseguir atrair as coisas que você quer enquanto você não for grato por essas pequenas coisas que você já tem. Porque, na verdade, elas são grandes. É você que está olhando para elas de uma forma, né, de escassez, uma forma escassa. Então, você precisa modificar a sua visão da escassez para a abundância. E quando você começa a fazer essa mudança de visão para a abundância não é só financeira. A abundância é em todas as áreas da sua vida, seja de saúde, de sucesso profissional, nos relacionamentos. Então, assim, quando você começa a mudar essa vibração, né, de escassez para a prosperidade, para a abundância vem, tá bom? Mas antes você precisa modificar esse eixo, começar a olhar por uma visão um pouquinho diferente. Mas enquanto você não faz isso, só observa a sua vida de forma escassa, só observa o que está faltando e o que ainda não veio, aí você não consegue modificar isso. Então, esse terceiro erro, né, não tem nada novo acontecendo, significa que você ainda não mudou a sua visão da escassez para a abundância. Enquanto você não fizer isso, nada novo, nada grande, os desejos que você realmente quer não podem vir.
tá bom? E agora a gente vai pro quarto e último erro, que é o mais importante, tá? E antes de eu te falar esse erro, se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, já clica em curtir e clica em se inscrever no canal. E esse erro realmente é o pior de todos. É o seguinte: fazer o caderno da gratidão com o intuito de conseguir algo. Como assim? É como se fosse uma barganha. Eu vou fazer o caderno da gratidão para que meus desejos venham, né? Eu estou fazendo o caderno da gratidão porque eu quero que o meu desejo venha. É para isso, eu tenho uma listinha de desejos lá e aí eu estou fazendo o caderno da gratidão para que essa listinha de desejos se realize. E o que acontece, né? Esse é o pior erro, porque quando você faz algo esperando algo em troca, você fica medindo resultados. Esse é o pior problema quando você está esperando por algum desejo, porque medir o resultado significa não soltar o seu desejo, significa que você está ali observando, fiz o caderno da gratidão hoje, mas nada mudou ainda, estou há 10 dias fazendo e até agora não veio nada. Você está observando, e quando você está observando, você está praticando o quê? O sentimento de ausência daquilo que você não quer. E para que você se combine com o seu desejo, você precisa praticar o sentimento de desejo realizado, ou seja, você precisa se sentir bem antes que o seu desejo venha. Essa é a história, tá? Aline, mas como é que eu vou me sentir bem se meu desejo não veio ainda? Pois é exatamente para isso que o caderno da gratidão serve, para te fazer olhar para as coisas mais positivas e sentir um pouquinho bem todos os dias, para que dessa forma você comece a se combinar um pouquinho todos os dias com a sensação de bem-estar que você vai ter quando o seu desejo se realizar. Esse é o motivo. E aí, quando você burla esse motivo, quando você faz o caderno simplesmente porque você quer que seus desejos venham e fica observando, não chegou ainda. Namorado novo? Não chegou ainda. Emprego novo? Estou no mesmo lugar hoje. Então você não está permitindo que o seu desejo venha, porque você está observando ainda, está sentindo a sensação ainda do que está acontecendo, do que está manifestado. Tá? Você está emitindo a vibração com base no que está manifestado. Então, o ponto crucial aqui é você realmente se entregar para o exercício e não medir tempo. Você não sabe os caminhos que o universo tem para trazer aquilo para você, o momento certo daquilo vir para você. De repente, você quer que aquilo venha hoje para você, só que você não sabe que, de repente, você não está pronta para receber o que você quer hoje. A gente, às vezes, não sabe disso, mas, às vezes, nem a gente ainda está pronto para receber aquilo que a gente quer. A gente não sabe como lidar com aquela situação. E o universo está simplesmente o processo de gestação, né? Tem a lei do gênero que rege o universo, então tudo tem um processo de gestação. E ali o que acontece? Esse processo de gestação não é só para o seu desejo se preparar, é para você se preparar para o seu desejo, porque às vezes você também não está pronto para o seu desejo. Você já observou que você pede algumas coisas às vezes, mas que nem você mesmo está pronto para receber? Pois é, eu comecei a fazer esse exercício comigo mesmo e eu percebi isso. E talvez esteja acontecendo com você. E quando você solta simplesmente, entrega e sabe que o universo vai trazer aquilo que você deseja no momento certo, para aquela coisa estar pronta e para você também estar pronto para aquela coisa, então as coisas acontecem da forma certa, tá? E eu falei um monte de coisa, né? Enfim, mas eu acho que você entendeu. Tá? Então isso é muito importante, compreender que tudo tem seu tempo. Imagina que você coloca um bolo no forno agora e aí daqui a 3 minutos você vai lá e abre o forno e pega o bolo. Ele não vai estar pronto para você, né? E também você não gostaria de comer aquele bolo. Então é isso, tá? Essa coisa de fazer para medir o resultado faz com que você realmente não sinta os resultados que o caderno da gratidão pode te trazer. Enquanto que você realmente está ali focado em fazer o seu melhor, focado em se sentir bem enquanto faz, focado em resgatar lembranças positivas, resgatar momentos positivos, olhar para a vida de uma forma positiva, aos poucos você começa a se preparar para o seu desejo, enquanto o seu desejo também está se preparando para você. E aí, né, o encontro é perfeito. Agora, enquanto você fica tentando medir resultados, olhar ao seu redor e observar, isso não aconteceu ainda, mas eu tenho um prazo, Aline, para que isso aconteça. Às vezes acontece da gente ter um prazo, às vezes acontece a gente precisar do dinheiro para determinada conta que vai chegar numa data específica. Só que você se preocupar não vai fazer com que você resolva. Observar o que está manifestado, observar que o dinheiro ainda não chegou, que a conta está se aproximando, não vai fazer o que você resolva. Tem uma frase de Abraham que fala que preocupação é usar a sua imaginação para criar algo que você não deseja. Então toda vez, lembra disso, anota, eu sempre falo, anota, para lembrar o tempo todo, porque toda vez que você se preocupar, você vai lembrar disso. Preocupação é usar a sua imaginação, é como se estivesse fazendo uma visualização para atrair algo ruim. Pensa nisso, você não faria isso conscientemente, né? Então, mas quando você se preocupa, você está fazendo isso. O tempo que você gasta se preocupando com as coisas que você não tem como resolver, é como se você estivesse criando mais do mesmo. Enquanto que você simplesmente tenta
agradecer pelas coisas que você tem, entende que o universo tem caminhos que você desconhece. É como eu falo aqui, a sua fonte, a sua parte não física, ela vê a vida da overview, né? Da visão de cima, da visão ampla. Então, enquanto você está vendo aqui que não tem nenhuma possibilidade daquele dinheiro chegar no prazo que você precisa, a sua fonte consegue encontrar milhões de possibilidades para conseguir entregar muito mais do que aquele dinheiro que você precisa, no prazo que você precisa ou até antes. Mas enquanto você ficar dando atenção que aquele dinheiro não vem, você bloqueia, você se bloqueia de receber as informações que a sua fonte tem, de te mostrar como você chegar nesses caminhos de menor resistência para alcançar aquilo que você quer. E quando você faz o caderno da gratidão, o que acontece? Você começa, na verdade, a se deixar aberto a receber essas informações de repente. E aí aquela solução que você precisava vai vir. Você vai começar a notar essas soluções também. Enquanto que você se preocupa porque o prazo está chegando, você está só criando mais. Entende? Essa informação, né, gente? Às vezes parece tão pequeno. Quando você se preocupa, você está usando essa imaginação para criar mais do mesmo. Parece pequeno, mas é muito grande quando você olha e observa que toda vez que você está se preocupando, é como se você estivesse lá gastando tempo precioso para criar algo que você não quer. Você não faria isso conscientemente, agora você sabe. Então, conhecimento, eu sempre falo, é poder. Então, no momento que você sabe alguma coisa, você tem como agir diferente, você tem como decidir diferente, tá? E agora você tem essa decisão. Então, essa forma de fazer o caderno da gratidão para conseguir algo, eu estou fazendo porque eu quero que aconteça tal e tal coisa, porque eu tenho uma listinha de desejos aqui, estou fazendo o caderno da gratidão para esses desejos se realizarem. Enquanto você estiver fazendo o caderno da gratidão para cumprir essa listinha de desejos, para que essa listinha de desejos se realize, você não vai conseguir que esses desejos se realizem, tá? Porque você vai continuar observando a ausência deles. E para você combinar com eles, você precisa sentir o sentimento de plenitude, de completude, como se esses desejos já tivessem se realizado, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha compreendido aqui tudo que eu quis dizer, os 4 erros. Se você cometia algum desses erros, comenta aqui pra mim, e aí eu vou saber realmente que esse vídeo te ajudou. Eu espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha compreendido o caderno da gratidão da forma correta, tá? E se você estava cometendo o 4º erro, é muito provável que você goste também de um vídeo que eu fiz aqui, falando do 3º passo da lei da atração, que é soltar os seus desejos. Eu vou deixar aqui no card para você esse vídeo, para que você possa assistir e compreender como soltar os seus desejos, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!